Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Embaixador, em primeiro lugar, permita-me que eu cumprimente e saúde em nome do Grupo Parlamentar do PSD e desejar-lhe, como é evidente, o maior sucesso nas funções mais alto representante do Reino Unido em Portugal e como praticamente terminou a sua intervenção a falar da relação bilateral, esse será certamente o grande desafio que teremos nós, Parlamento e a Embaixada, trabalhar em conjunto para que a relação bilateral permita que a relação se mantenha ao mais alto nível entre os dois países que têm visões, por vezes, de política externa que se aproximam e, portanto, é importante que continuemos a dar cumprimento a essa relação histórica que temos, mas os factos são mais importantes e Portugal, faça um país tão significativo para a sua economia, para o seu povo, que há 400 mil portugueses a residir no Reino Unido, essa relação bilateral vai ser fundamental. Mas o Sr. Embaixador vem aqui num momento em que continua uma situação de grande incerteza relativamente ao Reino Unido. Incerteza é essa porque temos no Parlamento Britânico, como fez referência, uma maioria simbólica que quer o acordo, mas depois não se consegue encontrar uma maioria para viabilizar um conjunto de matérias que permitam viabilizar precisamente o acordo. Fez referência ao Sr. Embaixador à questão da fronteira das Irlandas e que realmente este parece um tema quase inultrapassável à luz dos elementos que possamos ter. A Sra. Primeira-Ministra Theresa May, no seguimento dos últimos acontecimentos no Parlamento, disse que está confiante, assegurou mesmo que estava determinada, definiu que tem agora um novo mandato no seguimento do que já fez referência que se passou no Parlamento, que terá ideias novas para propor aos parceiros da União Europeia, ainda são parceiros neste momento, e que procuraria, numa negociação que vai ter que decorrer até à semana que vem, encontrar uma solução pragmática. O próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido referiu também que vai-se abrir uma negociação e que na negociação, à partida, há posições determinadas, mas que eventualmente se poderá evoluir para a tal solução pragmática. Só que, do outro lado, temos o Presidente da Comissão Europeia que refere que o único acordo possível é aquele que já foi acordado. O Sr. Barnier, aqui numa sala ao lado, referiu que o risco de uma saída desordenada nunca foi tão elevado. Neste sentido, um conjunto de países avançaram com planos de contingência para prever o não acordo e cada vez mais temos a noção que o acordo não vai ser fácil de obter. Vamos aguardar esta semana negociações até à votação daquilo que seguirá no Parlamento Britânico. E, portanto, o que é que a Sra. Primeira-Ministra do Reino Unido tem eventualmente para propor para que se possa reabrir a negociação, porque do nosso lado é difícil, desde já, de antecipar, considerando as posições que têm alguns deputados, ou muitos deputados do Parlamento Britânico, quais é que são as ideias novas e a solução pragmática, nós gostaríamos de ter mais elementos. O Sr. Embaixador é embaixador e, como é evidente, talvez não tenha essa informação, mas esta é a grande pergunta que todos nós nos fazemos para superar o momento que aqui estamos, porque o problema está realmente neste momento no Parlamento Britânico e é aí, independentemente da negociação que possa ocorrer com a Europa. O Sr. Embaixador referiu que o tema principal para Portugal é a questão das pessoas e tem razão. 400 mil portugueses num país de 10 milhões de habitantes é realmente muito significativo, para além dos 3,5 milhões de europeus que vivem atualmente no Reino Unido. O Reino Unido optou por não efetuar um registro automático dos cidadãos europeus, lançou o tal processo que fez referência de pedido de autorização de residência, que vai um bocadito, passa a expressão dos portugueses que lá vivem, um pouco devagar, mas os prazos ainda dão tempo. Estamos a falar de uma comunidade muito heterogénea, nós temos portugueses que estão lá há 4, 5 anos e portugueses que estão lá há 40 anos e, portanto, por vezes, quando falamos com os portugueses, temos que saber para que públicos estamos a falar. E, portanto, aquilo que eu queria aqui perguntar é o seguinte: o Sr. Embaixador fez referência a um plano de contingência de Portugal. Portugal foi generoso, fez referência também a isso, relativamente aos cidadãos britânicos que vivem em Portugal, seguindo mesmo uma recomendação da União Europeia. A União Europeia prevê mesmo até a possibilidade de autorizar os britânicos a viajar no futuro espaço Schengen, sabendo que esta questão obriga à reciprocidade. E a pergunta que fazemos, porque já foi a própria pergunta que ficou no ar por parte do Ministro Augusto Santos Silva, que fez referência, o que é que vai acontecer se vai haver reciprocidade àquilo que Portugal apresentou para os britânicos que vivem no nosso país? E era fundamental ter informações mais concretas e mais claras para que o clima de incerteza que reina nos cidadãos europeus, não só os portugueses, e de alguma ansiedade,
termine, mas é evidente que os factos do dia-a-dia da atividade política no Reino Unido não ajudam. Portanto, a pergunta é, vai ou não vai haver a tal reciprocidade que esteve na origem do plano de contingência generoso que o governo português apresentou relativamente? Esta é a questão fundamental, que nós estamos muito preocupados com a situação dos 400 mil portugueses que querem prever o futuro e aquilo que as pessoas necessitam claramente é a capacidade de prever o futuro. Muito rapidamente, porque o meu tempo está a terminar, as consequências económicas, o Sr. Embaixador já fez aqui a referência, falou do documento da Confederação Empresarial. Realmente vai haver aqui certamente uma diminuição das exportações e é aqui que há o tal desafio bilateral para ultrapassar esta questão. E no outro dia até aquelas notícias especulativas que, por exemplo, a produção dos automóveis no Reino Unido baixou 9,1%. As próprias escuderias de Fórmula 1, eu sou um adepto de Fórmula 1 e de automobilismo, tencionam todas deixar o próprio Reino Unido e, portanto, também aqui tem que haver capacidade de poder dar segurança aos investidores e aqui na relação bilateral acho que temos muito a fazer. A última pergunta ultrapassa a questão do Brexit, mas tem a ver com a nossa relação bilateral. Nós vamos ter que alterar o relacionamento com o Reino Unido. Mas o Reino Unido, fora, com ou sem acordo, continua a ser, para já, a quinta economia mundial, o primeiro orçamento da NATO a seguir aos Estados Unidos, portanto, uma potência militar, um lugar no Conselho de Segurança da ONU, que tem uma grande, apesar de tudo, uma certa influência no mundo, e o Reino Unido parece que está a preparar claramente para uma alteração da sua política externa à luz das novas condições. Aparentemente vão ser recrutados 1.000 novos funcionários até 2020 para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Inclui 330 diplomatas e 100 na Europa, o que demonstra que a relação com os países da Europa está a ser pensada no plano bilateral e aqui gostaria de saber qual é que é o papel de Portugal neste esforço nas relações bilaterais e como é que o Reino Unido vai gerir o futuro relacionamento com áreas que são muito próximas no relacionamento internacional, mas que agora também se relacionam com a Europa, e o Reino Unido estava mais confortável em termos de política externa quando estava com a Europa, relação com os Estados Unidos, Commonwealth, União Indiana, Austrália, que são os históricos parceiros do Reino Unido. Ou seja, uma nova política externa e, à luz dessa nova política externa, o que eventualmente poderá acontecer em termos de investimento na relação bilateral com Portugal.